Olá, meu amigo estudante da Bíblia, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso segundo para entender Gálatas. Desta vez estudaremos o tema a circuncisão e a questão dos Gálatas. O primeiro conceito que temos que entender neste tema é que o Deus da Bíblia é um Deus de pactos. O que é um pacto? O pacto é um contrato, uma relação na qual cada indivíduo tem direitos e obrigações. E talvez dito dessa forma, isso lhe pareça algo distante da sua realidade. É por isso que nós vamos recorrer a um exemplo para mostrar como os pactos são comuns na vida de cada pessoa. Imagine a situação da compra e venda de uma casa. O vendedor tem a obrigação de entregar a casa e o direito de receber o pagamento. Já o comprador tem a obrigação de quitar o pagamento e o direito de receber a casa. Como entre o comprador e o vendedor existe uma relação que estabelece direitos e obrigações para cada um, nós podemos dizer que entre comprador e vendedor existe um pacto. Da mesma forma, a Bíblia registra vários relatos de Deus fazendo pactos com os seres humanos. E talvez você nunca tenha visto esta palavra na sua Bíblia, porque, a depender da tradução, a palavra que aparecerá é aliança ou concerto. Já nas Bíblias de linguagem mais moderna, algumas apresentam também acordo e contrato. Geralmente, quando fazemos um acordo ou fechamos um contrato com uma pessoa, ou seja, quando pactuamos algo, o sinal mais comum é um aperto de mão. Da mesma forma, a Bíblia traz alguns símbolos que Deus estabeleceu como sinal do pacto entre ele e a humanidade. Por exemplo, podemos falar do pacto que Deus fez com Noé. Ele estabeleceu como símbolo o arco-íris. Vejamos o texto que está registrado em Gênesis capítulo 9, versos 11 a 13. Disse Deus assim: Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firma entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Então aqui nós vemos um dos primeiros acordos, um dos primeiros pactos, uma das primeiras alianças que Deus fez com a humanidade na pessoa de Noé. E, para tanto, ele estabeleceu um sinal visível, que é o arco-íris. Podemos citar também o pacto feito entre Deus e o povo de Israel no deserto, ocasião em que Moisés subiu ao Monte Sinai e desceu com as tábuas da lei. E nos capítulos seguintes, a Êxodo 20, nós lemos Deus dando uma série de regras e de prescrições e leis de diversas naturezas para o povo. E para selar aquele compromisso que era pactuado, Moisés faz uma cerimônia com um sinal visível do pacto. Vejamos o que está registrado em Êxodo capítulo 24, versos 7 e 8. Diz assim: Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo. E o povo disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas estas coisas. Então note que também neste pacto Deus estabeleceu um sinal visível, que era o sangue aspergido sobre o povo. Semelhantemente, Jesus, quando da última ceia com os seus discípulos, momento em que anunciava já a nova aliança ou novo concerto, se valeu do suco de uva como sinal do pacto da nova aliança. Veja o que está registrado em Mateus capítulo 26, versos 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Porém, de todos esses símbolos instituídos para relembrar um pacto, o que mais nos interessa é aquele que tem a ver com a história de Abraão. Lemos no capítulo 17 do livro de Gênesis que nessa ocasião Deus chamou o patriarca para entrar com ele em um concerto, em um pacto. Veja o que está escrito nessa passagem. Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Então vemos aqui no chamamento de Deus a Abraão que Deus faz a promessa de que multiplicaria a descendência de Abraão se ele entrasse no pacto, no concerto, no acordo com Deus. A pergunta que nos cabe neste momento é: qual foi o sinal, o símbolo que Deus instituiu para essa aliança que ele firmaria com Abraão? Veremos isso nos versos 10 a 12 do capítulo 17 de Gênesis. Note as palavras de Deus a Abrão. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vós será circuncidado.
circuncidar-vos-ei na carne do prepúcio, e isto será por sinal do pacto entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto nascido em casa, como comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Então, na prática, qual foi o símbolo, o sinal visível que Deus instituiu para o pacto firmado com Abraão? Foi a circuncisão. E o texto é específico dizendo, circuncidar-vos-ei na carne do prepúcio. Precisamos entender esse texto nos seus detalhes. E a nossa primeira investigação é o que significa a carne do prepúcio. E neste momento nós retomaremos aquela lição da aula de ciências da 6ª série. Temos nesta imagem o órgão sexual masculino, o pênis. Quando o texto diz circuncidar-vos-ei na carne do prepúcio, ele se refere a uma região específica do órgão masculino, esta indicada pelo desenho, o prepúcio. A cirurgia da circuncisão consistia em remover o prepúcio, tanto num sentido horizontal quanto vertical, de modo que a pessoa que passava pela circuncisão ficava com a glande permanentemente exposta. Este era o sinal visível do pacto que Deus instituiu com Abraão. Agora, em que momento ocorria essa cirurgia da circuncisão? O texto que lemos é claro. Gênesis 17, verso 12. À idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado. Portanto, ainda o bebezinho bem pequeno, bem novo, passava por essa cirurgia. Isso quer dizer que pessoas adultas não eram circuncidadas e apenas bebês? Não. Veja que informação interessante encontramos no livro de Josué, capítulo 5, versos 2 a 5. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira, ou seja, de pedra, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão por que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então note que, neste momento, os pais que saíram do Egito haviam passado por esse ritual e carregavam o sinal da aliança na sua carne. Porém, as crianças que nasceram no meio da viagem ainda não tinham em si o sinal da circuncisão e por isso Josué tomou as providências ordenadas por Deus. Da mesma forma, um estrangeiro, um gentio, que depois de adulto se convertia ao judaísmo, também passava por essa cirurgia já em idade adulta. Até aqui vimos o que a história bíblica diz sobre esta cirurgia da circuncisão. Agora, a verdade é que este rito instituído por Deus, este sinal do pacto da aliança, também tinha seus benefícios sanitários, fazia bem para a saúde. Pesquisas modernas indicam que a circuncisão está associada à diminuição da incidência de HPV e à diminuição do risco de infecções do trato urinário e de câncer do pênis. Então aqui nós temos 3 estudos indicativos desses benefícios da circuncisão, e se você fizer uma pesquisa, ainda que superficial, encontrará outra dezena de estudos no mesmo sentido, dizendo que a circuncisão é importante para a diminuição do risco de infecções no órgão sexual masculino. Portanto, vemos aqui que Deus não escolhe um sinal aleatório, mas escolhe já um rito, uma prática que traria também benefícios para a saúde dos hebreus. Agora, com o passar do tempo e com o estabelecimento dos hebreus na terra de Canaã, a circuncisão, óbvio, continuou a ser praticada de forma literal, porém o conceito também começou a ser aplicado de forma simbólica, metafórica, como um símbolo da transformação que Deus desejava fazer no coração e na vida das pessoas. Note, por exemplo, estes textos, Deuteronômio 30, verso 6, que diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amardes o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Nesse texto, o sentido da circuncisão é dar um coração que ame a Deus. Por isso, a aplicação nesse caso é simbólica, metafórica. O mesmo ocorre em Jeremias capítulo 4, verso 4, que diz assim: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Nesse verso, a circuncisão tinha a ver com uma mudança de coração que redundaria em o povo cessar de fazer obras más.
Agora, meus amigos, talvez você esteja fazendo a seguinte pergunta: o que isso tudo tem a ver com a nossa lição da escola sabatina, Eu Estudo do Evangelho em Gálatas? E é aqui que a nossa investigação fica interessante. Sabe por quê? A circuncisão, ou melhor dizendo, a necessidade ou a desnecessidade dela é justamente o ponto central de discussão no livro de Gálatas. Leia alguns versos comigo para constatar o que eu estou dizendo. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Paulo diz o seguinte: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, nesta primeira passagem, nós vemos que havia um problema na igreja da Galácia. E esse problema era que algumas pessoas pregavam um evangelho pervertido. Porém, em que consistia a perversão desse evangelho? Isso lemos no texto seguinte, Gálatas capítulo 2, versos 3 e 4. Veja o que Paulo diz, narrando a sua história. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Portanto, na igreja da Galácia havia falsos irmãos que constrangiam os outros a se circuncidarem. E por que esses falsos irmãos agiam dessa forma? Paulo explica no texto seguinte, Gálatas capítulo 6, versos 12 e 13. Ele diz assim: Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então nós vemos que esses falsos irmãos pregavam a circuncisão com o objetivo de evitar a perseguição. E na visão deles, a circuncisão era motivo para se gloriar, para se orgulhar. Não era um motivo nobre, era um motivo da ostentação e da conveniência. Por quê? A própria história de Saulo, perseguidor da igreja, demonstra que os judeus oprimiam sim os cristãos em épocas primitivas. E era bem possível que se o cristão tivesse sinais do judaísmo, melhor dizendo, se ele carregasse em si o sinal do pacto com Abraão, ou seja, a circuncisão, sua perseguição seria amenizada e até mesmo deixada de lado. Por outro lado, por que o texto diz que a circuncisão era motivo para se gloriar? Porque, dessa forma, aquele hebreu descendente de Abraão, ele estava se identificando com o patriarca com quem Deus tinha feito o seu pacto. Agora, poderia Paulo, como ministro do Evangelho, aceitar essa prática? De forma nenhuma. Veja o que ele diz no próximo texto. Gálatas capítulo 5, versos 1 a 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Então note que praticar a circuncisão significava pretender ser justo com base na lei de Moisés sem o auxílio da graça de Cristo. Essa tentativa deixou Paulo tão cheio de santa indignação que note o que ele escreve no verso 12 do capítulo 5. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. A expressão que destacamos neste verso é mutilassem. Ela vem de uma forma grega chamada apokopshodé, que se nós traduzirmos para o português, quer dizer literalmente castrassem. Então o verso ficaria: tomara até que se castrassem os que vos incitam à rebeldia. E esse castrassem vem do verbo castrar ou também popularmente chamado capar. Então Paulo, tomado de indignação, ele diz: esses falsos mestres, os mestres judaizantes, que eles não apenas cortem o prepúcio, mas tomara que eles percam os próprios testículos por estarem pervertendo o evangelho de Cristo e tirando a liberdade que Cristo nos concedeu. E depois de apresentar todos esses conceitos, quais são as últimas palavras de Paulo sobre a circuncisão? Nós lemos em Gálatas capítulo 6, versos 15 e 16, o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Pelo ensinamento evangélico de Paulo, a virtude não está em um ritual externo como a circuncisão, mas sim na transformação do caráter, na conversão, na mudança de vida. Essas coisas, sim, são aquelas que Deus aprecia. Nelas está a verdadeira virtude do cristão.
Portanto, vamos agora fazer um resumo dos pontos que estudamos no livro de Gálatas. Vimos que havia na igreja da Galácia algumas pessoas que pregavam um evangelho pervertido, e esse evangelho era pervertido, entre outros motivos, porque os falsos irmãos que o pregavam constrangiam os outros a se circuncidarem. E o motivo pelo qual eles insistiam na circuncisão não era nada nobre. A circuncisão servia para evitar a perseguição dos judeus, e na visão dos falsos irmãos, a circuncisão era também um motivo para se gloriar, para se orgulhar, pois era por meio desse ato que o hebreu rememorava ser um dos descendentes de Abraão, o patriarca com quem Deus firmou o seu pacto especial. Porém, Paulo ensinou que praticar a circuncisão significava pretender ser justo com base na lei de Moisés, sem o auxílio da graça de Cristo, pretensão que levaria inevitavelmente o crente à perdição. E então Paulo conclui sua epístola esclarecendo que a virtude diante de Deus não está em um ritual externo como a circuncisão, mas sim na transformação do caráter, na conversão e na mudança de vida. Querido amigo estudante, essa mesma mensagem aplica-se a nós hoje. O que Deus espera de nós é conversão, é mudança de vida. Portanto, que a mensagem do livro de Gálatas possa servir de exortação e ânimo na sua caminhada cristã, para assim nos achegarmos a Jesus e recebermos a transformação de caráter que Ele quer nos dar. Continue estudando a sua Bíblia, empenhe-se no estudo da lição e acompanhe os nossos vídeos para entender Gálatas. Que Deus o abençoe. Para receber futuras notificações de novos vídeos, clique no sino no canto superior direito da tela.